continuará tendo 10 minutos. Agora, o Roldan vai usar seus 10 minutos para apresentar objeções e refutações ao discurso do Titilo. E depois eu passo de volta para o Titilo e o Titilo vai se defender das objeções lançadas pelo Roldan. Aí vem a terceira rodada, vai ser invertido, ok? Espero que tenha ficado claro. O discurso dele ficou claro para você? Você anotou tudo certinho, né? Então, ok. Eu passo a palavra para o pastor Luiz Roldan, ele tem 10 minutos para fazer sua refutação. O Titilo falou algo interessante sobre quando Jesus fala assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Nós vemos o seguinte: conhecer deve ser levado ali como reconhecer como servo de Deus, como alguém que andou como tal, porque conhecer, por conhecer, ele conhece todos porque é onisciente. Agora é o seguinte, ele fala que Judas nunca creu e ele tinha dons e fez milagre. Aí eu fico, mas ímpio com dons? Paulo diz em 1 Coríntios 12 que os dons são para quem é do corpo de Cristo. E para você ser corpo de Cristo, você tem que crer. Então você precisa crer para ser corpo de Cristo, para receber dons. Jesus conservou todos. Isso vai dizer em João 17:12. Porém, Judas se perdeu. Então, ali diz o filho da perdição. O filho da perdição é um hebraísmo, é um modo de se falar, um modo hebraico de se falar sobre a prática de alguém. Então, no caso, ele se perdeu, ele foi chamado de filho da perdição. Interessante que quando o Armínio ele fala sobre a distinção entre crente e eleito, ele vai falar, a gente vai ver João 8:31, que Jesus ele disse assim, tá lá, Jesus falou aos que haviam crido, que era necessário eles permanecerem na prática da palavra, ou seja, para que eles continuassem como servos do Senhor, era necessário então que eles permanecessem. A gente vê uma necessidade de permanecer, eles haviam crido. A Bíblia é muito clara. Quando a gente vai ver Hebreus 10, vai falar ali do 35 ao 39, e nós vamos ver no 38, que é o cerne da situação, o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O interessante é que no 39 vai falar sobre deserção, e essa deserção fala de covardia. É a mesma palavra que é usada em Timóteo sobre olhar para trás, uma palavra militar, e Paulo usa isso. O que acontece? A teologia de Hebreus é o seguinte: a teologia de Hebreus ela tem uma questão condicional. O que vai acontecer? Nós vamos ver isso em Hebreus 3,14, nós vamos ver em Hebreus 12, quando então Severino Pedro Silva, ele vai em Hebreus 12:1 comentar o seguinte, que quando diz, portanto também nós, visto que temos ao derredor tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele vai comentar que ali entra uma questão do contexto histórico. As pessoas que eram escravas, elas tinham direito de uma vez na vida correr com pessoas livres. Se ela ganhasse a corrida, ela recebia uma carta de alforria, vamos assim chamar. Porém, as pessoas livres ficavam lançando joias para tentar fazer aqueles escravos pararem de correr para ficar pegando a joia, consequentemente perderia o seu prêmio caso não dava para ganhar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que as coisas do mundo, as coisas da vida, os falsos ensinos e até mesmo a nossa carne vai nos impulsionar a dar a parada na nossa corrida e não chegar ao final, que é a nossa salvação. O interessante é que Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 9, lá no versículo 27, quando ele fala o exemplo de correr nos estádios. Ele fala o seguinte, que tudo ele fazia para chegar ao final, para que não fosse desqualificado. E o que ele fala em Filipenses? Prossigo para o alvo que é Cristo. Quando nós vamos ver isso, Hebreus tem essa teologia, e não é diferente da teologia de João, porque João, ele é um livro que ele trata da condição da fé para ser salvo e da perseverança para você se manter como um cristão genuíno. Nós vamos ver essa situação em João 1, João 3, João 6 e João 12, que muitas das vezes usam-se João 6,44 de uma forma irresistível.
Uns usam para a pessoa crer e outros usam para a pessoa permanecer. Só que a palavra ali, atrair ou trouxer, é Elkil, que é a mesma de João 12:32, onde Jesus fala que quando ele for levantado da terra, ele atrairia todos a si. Se isso for irresistível, entra o universalismo, todos serão salvos. Quando nós chegamos nisso, nós vamos ver João 15, Jesus está falando com os discípulos, são crentes. E ele vai falar sobre uma necessidade deles permanecerem na palavra de Deus, deles gerarem frutos. E a mesma, senão eles seriam o quê? Cortados. A mesma coisa que Paulo fala em Romanos 11, do 13 ao 22. O que acontece sobre João 10? João 10 é necessário, como todo texto, nós temos que olhar o contexto imediato e o contexto remoto. Quando a gente vai olhar o contexto, o remoto, a gente já falou da questão de todo o livro de João tratar de uma questão condicional. Agora, o contexto imediato, você vai ver que Jesus está o tempo todo falando de ameaças externas, onde o redil era algo redondo, murado, e só tinha uma porta, e a porta era ele. Quem vinha para arrebatar as ovelhas pulava o muro. Ele está falando sempre de algo externo. Ele está sempre falando de uma questão da ovelha continuar seguindo. Ela entra, ela sai, mas sai, entra e sai de acordo com a voz do Senhor. Se ela continuar assim, ela estará sempre dentro do redil. Há uma questão condicional sempre. Nós vamos ver que Jesus, ele vai falar em Lucas 15 sobre a ovelha perdida. A ovelha saiu junto com o pastor, junto com todo o rebanho. Só que no momento ela se desviou, no momento ela foi por outro caminho. Sim, o pastor vai atrás, mas o pastor não lançava um laço no pescoço da ovelha e trazia ela força. Essa ovelha era novamente traga de uma forma, vamos dizer assim, voluntariosa, aceitando a voz do pastor. Quando nós chegamos nessa situação, a questão agora do jamais perecerão, sim, jamais perecerão, se mantiverem até o fim, como ovelha. Os versículos 9, 16, 26 e 27 demonstram a questão condicional. Por isso o versículo 28 foi deixado após os demais, pois é o resultado daqueles que se mantiveram fiéis. Se mantiveram fiéis por si só, de maneira alguma. Se mantiveram fiéis capacitados pela graça. Mas há uma participação humana de obediência. Qual é a participação da ovelha? O pastor fala, o pastor chama. Só que quem move a perninha da ovelha, a patinha dela, é a própria ovelha. Qual é a perseverança? A obediência. Nós vamos chegar num outro ponto. Já falei da teologia paulina, da de Hebreus, da joanina e agora a petrina. Em 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3, Pedro está falando sobre aqueles que negaram o Cristo que os resgatou. Quando alguém é resgatado, está se falando daquela pessoa que creu, que Deus foi lá, enviou alguém, e esse alguém pregou para ela, e vamos dizer assim, tirou ela do reino das trevas. Essa pessoa creu e veio para o reino. Jesus trouxe para o reino dos céus, para o seu reino de luz. Essa pessoa foi resgatada. E você está falando de falsos mestres ali, falsos profetas, que vão então enganar muitos, negando até mesmo o Cristo que os resgatou. Quem é resgatado é quem creu, quem foi justificado, quem foi regenerado. E o que acontece? Aí, nós vamos ver uma situação em 2 Pedro 2, nos versículos 20 e 22, que diz o seguinte. Só vou achar aqui rapidinho. Diz o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são convencidos, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecimento do caminho da justiça do que após conhecê-lo voltasse para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado.
Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou-se ao seu vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver no lamaçal. O que acontece? Eles foram libertados, foram resgatados, porém retrocederam na sua vida e caiu e saiu. Outrora saiu o pecado de dentro dele, da vida deles, mas eles foram lá e pegaram esse pecado e jogaram de novo para a sua vida. E por que o estado é pior? O estado é pior porque o apóstata não pode ser restaurado, porque a graça não vai ser derramada sobre ele de novo, porque Jesus não vai ser crucificado. Eu falo isso sobre Hebreus 6 no meu livro. Então é o seguinte, essa é a questão do estado, é pior por causa disso, porque é a questão condicional. Como você age demonstra a sua natureza. Nesse momento, eles estavam agindo o quê? Como ovelha? Não. Estavam agindo como uma porca, como um cachorro. A árvore se conhece pelos frutos. Segundo ela opera os seus frutos, diz a natureza dela. Se ela dá frutos maus, ela é má. Se ela dá frutos bons, ela é boa. E assim, são algumas objeções que eu deixo dentre as teologias dos autores bíblicos. Muito bem. Olá, então vamos lá. O discurso ficou claro para você? Tudo bem? Então vamos agora à segunda parte da segunda rodada, onde o Tiago Titilo vai se defender ou defender a sua posição das objeções lançadas pelo pastor Luiz Roldan. Pode ir. Bem, primeiramente o pastor Luiz Roldan fez uma objeção à minha apresentação, citando Jesus, nas palavras de Luiz Roldan, dizendo: não vos conheço. O texto bíblico não diz não vos conheço, diz nunca vos conheci. Jamais foi conhecido de Jesus aqueles que operaram milagres. E aí nós temos um outro problema, porque ele disse que Jesus conhece a todos. É claro que Jesus conhece a todos. O conhecimento ali, naturalmente, é um conhecimento salvífico. É um conhecimento que implica uma relação íntima, como textos bíblicos diz. E aí Abraão conheceu a Sara, um conhecimento íntimo, amou-se, se relacionou com ela, teve relações com ela. Então Jesus disse que nunca teve relação com aquela pessoa nunca foi salva. O texto é muito claro quanto a isso, né? E aí ele fala dos dons espirituais sendo dons que foram dados para a igreja. É verdade. Ainda bem que está gravado, pastor Luiz. Eu falei que eles atuaram com ações, dons sobrenaturais. Eu não disse que eram da parte de Deus. Sobrenatural implica que é uma ação acima do que é natural, que pode ser de origem divina ou não. Então, eles disseram que operaram muitos milagres. E poderia ser, não ser milagres no sentido que nós entendemos. Poderia não ser genuínos, poderia ser falaciosos. Eu sei que eles utilizaram aquilo como sendo um argumento para dizer, nós podemos entrar no reino. E Jesus diz, não, nunca vos conheci. Por isso que eu disse que algumas pessoas servem na igreja com seus dons e talentos. Pode ser talentos naturais. Se alguém ocasionalmente faz algo sobrenatural, porque Deus permitiu, ele usou uma mula, pode usar um descrente, ou por uma ação que a comunidade entende que é de origem divina, mas não é. Então, de qualquer forma, esse indivíduo nunca foi salvo. E assim era o caso de Judas. Você fez menção aqui àquela dicotomia apresentada por Armínio sobre entre eleitos e crentes. Dicotomia essa que, inclusive, não tem respaldo bíblico. Nesse ponto, se Armínio quis dizer isso mesmo, que é controverso, você sabe, por exemplo, que alguns estudiosos discordam que a distinção entre eleitos e crentes seja que crentes são os salvos, que podem perder a salvação, e eleitos são os que não podem perder a salvação. Inclusive, Vinícius Couto, teólogo nazareno, entende que não é essa a distinção proposta por Armínio. Mas nós vamos observar que em Romanos 8, 29, o texto vai dizer o seguinte:
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você não apresentou a visão de Armínio, e alguns insistem que, embora todos os eleitos serão finalmente salvos, nem todos os salvos são de fato eleitos, podendo perder a salvação no meio do caminho. Mas isso vai contradizer esse texto. A distinção entre eleitos e salvos não é reconhecida nessa passagem, porque todos os que amam a Deus, presentemente, foram antevistos em Cristo. Deus conheceu um grupo de pessoas, né? O texto diz, porquanto aos que de antemão conheceu. Quem são esses que Deus conheceu? São aqueles que amam a Deus, porque o porquanto vai ligar o versículo anterior que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os quais, estes que amam a Deus, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, e aí o texto vai prosseguir dizendo que aos que ele predestinou, esses também chamou, os que chamou também justificou, até fechar com a glorificação. Então, todos os que foram salvos serão finalmente glorificados, passando pela justificação. Não há um único justificado pela fé em Cristo, um único salvo, que não seja finalmente glorificado, senão a gente cometeria uma monstruosidade nesse texto. Aqui nós só temos a opção de colocar todos ou alguns, para entendermos esse texto. Porquanto todos aqueles que Deus de antemão conheceu que o amariam, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E todos aos que predestinou, a estes também chamou. E todos que chamou, a esses também justificou. E todos que justificou, ou seja, todos foram salvos, a estes também glorificou. Se você não utilizar o todos, você vai ter que colocar alguns, criando realmente uma monstruosidade. Alguns dos que predestinou, ele chamou. Alguns dos que chamou, ele justificou. Alguns dos que justificou, a estes também glorificou. Lembrando que o chamado aqui é o chamado efetivo, é o chamado que resulta em salvação. Bem, retomando, citando ainda 1 Pedro 1:2, o apóstolo Pedro vai dizer que aquela carta está sendo escrita para aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ora, como é que Pedro se refere a eles como eleitos? Se o eleito não perde a salvação, mas o salvo pode perder, e Pedro não poderia saber o futuro, se o indivíduo perderia ou não a salvação, então ele não poderia chamar o indivíduo de eleito. É sinal que eleito e salvo não tem uma distinção significativa entre estes. Aquele que é salvo é eleito porque há de perseverar até o final, senão Pedro teria escolhido muito mal a palavra. Mas prosseguindo aqui para as objeções que o colega, irmão, pastor Luiz Roldan, disse, ele enfatizou muito o fato de ter que permanecer em Cristo. Eu enfatizei isso também. A fé verdadeira e salvífica é uma fé perseverante. Então não vou me ater a isso. Você citou Hebreus 10, 35 a 39 e disse que o cerne é o versículo 38. Por quê? Eu quero que seja o versículo 39. O versículo 38 diz o seguinte, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o verso 39 diz, nós, porém, não somos dos que recuamos, mas dos que preservamos a fé para a conservação da alma. Então o texto me parece claro, porque lá no verso 26, o autor de Hebreus coloca a cláusula condicional. Se deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, nós cairmos e tal, ele coloca se, é uma condição, e ele se inclui. Se nós, deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, nós nos afastarmos e fizermos aquilo que desagrada a Deus, mas depois ele vai se incluir novamente dizendo, nós não somos dos que recuam. Nós quem? Os crentes, os verdadeiramente salvos. Aqueles que não apenas professam com a boca a fé cristã, mas que experimentaram a verdadeira salvação. E a teologia de Hebreus, apesar dos vários textos citados, ela não é uma teologia da apostasia, né? O tema não é o cuidado para o crente não apostatar. O tema de Hebreus é afirmar que o sacerdócio de Cristo é superior ao modelo judaico de culto. Aí o irmão citou João 6,44 e João 12,32, dizendo que se a graça foi irresistível em João 6,44,
a partir da leitura de João 12:32, isso levaria ao universalismo, e eu concordo com o irmão. Eu não disse que a graça é irresistível, João 6,44, nós somos arminianos. Oi? Eu estava argumentando a ideia, não você. Ah, sim, nisso eu concordo com o irmão, então, a gente está junto. Acabou que não foi um tiro contra a minha visão, então. Em João 10, o irmão falou muito bem. Eu agradeço ao pastor e professor Luiz Roldan, que é um amigo, por ter tocado nessa questão, para eu ter a oportunidade de externá-la aqui. João 10 fala de ameaça externa. Então, quando diz ninguém arrebatará de minha mão, seria perigos externos. O indivíduo, então, poderia sair livremente. Mas comparando com Romanos 8, 37 a 39, o apóstolo Paulo diz: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo tinha listado antes só problemas externos. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A espada, a fome, o que poderá nos separar do amor de Deus? Depois ele amplia isso, incluindo o próprio indivíduo, porque ele diz: nenhuma outra criatura. E só existem duas esferas de existência: criação e criatura, aquilo que é criado por Deus. Quando ele diz nenhuma outra criatura, ele está incluindo o próprio indivíduo, porque é criatura, a não ser que o indivíduo seja o criador, o que não é o caso. Então, a gente vê que Paulo fala de questões externas e depois amplia. É o mesmo caso do Evangelho de João, capítulo 10. João começa tratando de questões externas do mercenário, mas depois ele amplia utilizando a expressão ninguém, sem nenhuma cláusula de exceção que limite essa expressão. Ninguém é ninguém, incluindo o próprio indivíduo. Lucas 15 ele citou a ovelha que se perdeu, mas a ovelha foi achada, né? E eu quero terminar falando de 1 Timóteo 4:1, que ele citou o verbo apostezontai, que significa desviar-se, cair, retirar-se, abandono, negar, sair de algo, e só pode se afastar e sair de algo se você estiver dentro de algo. Ele citou o casamento do sobrinho, hipotético, né? Se eu tivesse um sobrinho e tal que nunca se casou, como é que ele poderia sair desse casamento? Aí vale lembrar o contexto judaico, que quando o indivíduo já era palavrado a uma mulher, já era considerado casado com ela, mesmo sem estar casado. Então a apostasia, nesse sentido, trazendo para o mundo espiritual, são pessoas que estão apalavradas com Jesus, mas não se casaram com Jesus. Estão na comunidade de Jesus, mas não estão com Jesus. Porque a expressão, o Espírito diz expressamente que muitos apostatarão da fé nos últimos dias. Fé nas pastorais, quase sempre ela se refere não à fé salvífica, mas a um conjunto de doutrinas. O indivíduo pode não estar salvo, mas estar na igreja e confessar um conjunto de doutrinas e depois renunciar a esse conjunto de doutrinas. É o combate da fé que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6,12, e também em Judas, a fé que de uma vez foi entregue aos santos, que não é a fé salvífica, mas é o conjunto de doutrinas da igreja. Bom, queridos, houve uma surpresa aqui. Porque o plano era para ele responder as objeções, se defender das objeções do Roldan para ele. Só que ele fez duas coisas. Ele respondeu as objeções e depois objetou a apresentação inicial. Eu respondi a objeção à apresentação inicial. Então, já que você fez o que será que você faria na terceira rodada, sim, mas eu ainda tenho objeções a serem feitas. Sim, eu só sim. respondi Exato. Então, já que você adiantou a terceira rodada, Sim. eu passo para ele. E aí fica a teu critério, entendeu? Você vai pegar o que você ouviu dele e você vai rebater o que você achar necessário. Aí depois eu volto para você e fecharia contigo. Fechado? Por mim tudo bem, mas eu acho que não é vantajoso para ele. Não, porque você adiantou as duas rodadas, né? Você Não, respondeu. Ok? Ok? Aqui? Ok, vamos à terceira rodada. O discurso dele foi claro para você? Anotou o suficiente? Então vamos lá. Terceira rodada, que é a última. A palavra está com o pastor, professor Luiz Roldan. Respondendo à questão de Armínio fazia uma distinção. É necessário ver isso, atentar para o volume 1 de suas obras. Ele faz essa distinção, tanto que foi de lá que eu peguei a citação anteriormente lida. É necessário ver que Armínio, no momento que ele estava sistematizando suas ideias e de outros mais, ele está sofrendo uma pressão muito grande política e eclesiástica.
o que acontece? Qual era a questão que mais deixava as pessoas, seus oponentes, assim vamos dizer, como a gente costuma falar, de cabelo em pé? Era exatamente a possibilidade da apostasia. Então, em alguns momentos, ele não falava, não fechava a situação, e outros, como no volume de suas obras, ele fala assim claramente. Por quê? Ele já estava sendo muito perseguido e até mesmo queriam tirá-lo dos seus postos. Então, o que acontece? Se ele fala da coisa mais pesada ao olhar dos seus oponentes, ele já estava sendo altamente caluniado, ele provavelmente sofreria mais. Dá para fechar que foi isso? Não, seria muito irresponsável dizer que foi uma questão psicológica que fez Armínio, em alguns momentos, falar abertamente, e em outros ele se esquivar do assunto. Mas nós temos que lembrar que o homem estava sob pressão e ele tinha o seu lado psicológico, sobre todos, como todo ser humano. A questão do eleito em Pedro, 1 Pedro, que ele escreve aos eleitos, nós devemos lembrar que é o seguinte, era algo comum se referir a eleitos, santos, porque não tem como você saber quem é eleito. Como você pode olhar para o seu irmão e dizer que ele vai perseverar até o fim? Talvez não dá nem para saber se você vai perseverar até o fim. Então, ele vai escrever de uma forma abrangente, do mesmo modo que Paulo, muitas das vezes, vai se referir aos santos de tal lugar. Ajudaremos os santos de Jerusalém. Então, como é que você vai saber quem que é santo? Separado do pecado. Aí vou pregar aos santos. Aí então você vai ter que averiguar a vida da pessoa para... Agora eu posso pregar para você, porque você realmente vive separado do pecado. Então era algo costumeiro de se falar, eleitos, santos, porque até onde se sabe, a pessoa que professa a fé, se você não tiver prova contrária, ela vai perseverar até o fim. O que acontece dentro disso? Quando nós olhamos Romanos 8, sobre todos que foram chamados, ou seja, Dantes conheceu, a presciência, Dantes conheceu como aqueles que iriam crer até o fim. Jesus disse em Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Claro que ali está falando sobre dentro da grande tribulação, mas a grande tribulação traz pressões, traz mortes, traz perseguições, que é a mesma situação que acontecia em Hebreus 10. As pessoas, os judeus convertidos, eram pressionados pelos não convertidos a largarem o cristianismo e voltarem para o judaísmo. Então é o seguinte, há uma pressão. A questão é o seguinte, se a pessoa se render à pressão, logo ela... negando, por exemplo, pontos básicos aqui, que o professor Tiago Tio falou o seguinte, que nas pastorais, ou seja, 1 e 2 Timóteo, mais a carta de Tito, se fala de um corpo de doutrinas, mas o Evangelho é um corpo de doutrinas. Como eu falei aqui inicialmente, é um corpo de doutrinas. Se você nega os pilares do Evangelho, você negou o Evangelho, porque toda a casa desmorona. Se eu chegar na sua casa e quebrar a coluna da sua casa, já era. Então, se você nega a doutrina, você nega a fé, porque a fé é na doutrina, é a fé no Evangelho. O Evangelho é um corpo de doutrinas onde tem os seus pilares. Não é só o teto, tem os pilares. Então, nós vamos ver o que acontece. A eleição pela presciência. Deus antevê aqueles que iriam crer. Dentro da visão de Armínio, que é realmente uma visão pouco trabalhada no Brasil, não estou aqui me superestimando, mas até onde eu sei, e queira a Deus que esteja outro mais, mas talvez eu seja o primeiro autor a trabalhar sobre essa distinção, crente eleito. Claro, Carlos Augusto Vailate vai falar isso em palestras, não sei se ele escreveu, estou falando em questão de livro. Agora a questão disso, a eleição pela presciência sobre aqueles que iriam crer e perseverar até o fim. Quando a gente joga para Romanos 8, que Dantes conheceu pela sua presciência como aquele que ia crer e perseverar até o fim. Então ele veio até chegar à questão da glorificação. Porque o cristão o crente vai passar por todos os processos, mas glorificação é se ele não negar a fé. Então o que acontece? Todos ali foram chamados mas se ele negar a fé, então só alguns ele chamou. Eu discordo, com todo respeito ao pastor. Por quê? Porque o chamado é universal. A expiação é universal. A graça se manifestou salvadora sobre todos.
Então nós vamos ver o convite universal. Mateus 11, 28 fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. O que é oprimido? Eu falo isso no meu primeiro livro, né, sobre libertação espiritual. O que acontece? A opressão é você ser obrigado a não fazer o que quer, ou proibido de fazer o que quer. Todo ser humano ele é oprimido. Ele nasce oprimido pelo pecado, porque ele não pode ir a Deus por si só. E o ser humano deseja Deus, porque ele fica inventando um monte de deuses, um monte de religião, mas ele não consegue chegar ao Deus verdadeiro por si só. Ele é oprimido. Quando ele é liberto pela graça, o arbítrio libertário, que não é assunto aqui, mas vou só citar, então ele deixa de ser, e crendo, ele é liberto, porque ele creu. Ele deixou de ser oprimido. Quando Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim todo ser humano. Então o chamado é, Jesus ele vai dizer o seguinte sobre uma parábola em Mateus, eu sempre esqueço o capítulo, mas é sobre a das bodas. Ele fala de quê? Uma questão salvífica. Chamou muitos, mas poucos foram escolhidos, poucos foram eleitos. 22, Mateus 22, obrigado. O versículo 14 diz: muitos foram chamados. Muitos quem? Humanidade. Poucos foram eleitos. Por quê? Qual é a questão da parábola? Que parábola é usada para ensinamento? Qual a questão da parábola? É a questão do seguinte: aquele que se portou conforme para o que foi chamado. Se portou como cristão. Sim, transformado pela graça, não estamos excluindo isso, mas se portou como tal. A questão é o seguinte: sobre o ser humano sair, Paulo ele vai dizer em 2 Timóteo 4,10, que eles vão poder ler, diz assim, que Demas, ele abandonou Paulo e se foi para Tessalônica. Por quê? Porque Demas amou o presente século. O que é o presente século? Romanos 12 vai falar sobre não nos conformar com o presente século. O que é o presente século? Os males daquele tempo. Ele tinha os males naquele tempo, seja lá qual fosse os específicos que pudessem levar alguém a ser enredado por falsos ensinos, pressões, etc., e abandonar então o Evangelho. Nós temos os nossos, do século 21. O que acontece? Demas abandonou. O que diz aqui? Que ele então abandonou e foi. Então ele abandonou o que? Abandonou amando as coisas do mundo. Seja isso um falso ensino, seja isso ele, não quero mais viver em santidade. Entendeu? Então ele acaba abandonando. Ele mesmo sai. Então essa é uma questão que é necessário ser vista. Por quê? Porque de maneira alguma Cristo não lançará ninguém fora. Mas o ser humano ele pode vir a sair. Então existem algumas coisas que nós precisamos atentar, e que o que nós compartilhamos aqui é que nisso nós cremos, o eleito não perde a salvação. Porém eu concordo com o Armínio que existe uma distinção entre o crente e o eleito. O crente é aquele, como já falado, que ele creu verdadeiramente, mas num certo momento da vida ele vem a negar, seja por pressão, uma arma na cabeça, seja pressão familiar, seja por ele foi enganado por falsos ensinos. É tão interessante que quando fala de falsos profetas, em Mateus 7, logo em seguida vem falar do caminho largo que leva à perdição. Mas aquele que persevera até o fim, esse é o que Deus anteviu que iria crer e perseverar, e foi eleito. Amém? Ok. Eu quero agradecer ao pastor professor Luiz Roldan, né? E acabou as 3 rodadas dele, e eu quero agradecer pelas suas argumentações. Se você tiver mais interesse em conhecer um pouco mais aprofundado o trabalho dele, está aqui o livro dele, Apostasia ao longo da história da igreja. Ele tem outros livros também, né, desse tema. Esse é o único, e a gente infelizmente não conseguiu trazer aqui para os irmãos adquirirem, mas nas livrarias, você pode, nas livrarias evangélicas você encontra, e pelo site da editora Reflexão.
E a gente tem exemplares dos livros dele, só que não desse livro aqui, só que de outros temas. Se os irmãos quiserem conversar com ele e adquirir, pode falar com ele após o evento. Agora vamos à última rodada. O discurso dele ficou claro para você? Ok? Então, vamos à última rodada. O professor Tiago Titilo tem 10 minutos para fazer sua réplica a ele, ao pastor Roldan. Fique à vontade. Bem, o professor pastor Luiz Roldan iniciou sua fala fazendo a distinção entre eleição, entre o eleito e o salvo, citando Armínio, né? Eu insisto que essa interpretação oferecida por ele não é unânime, né? É uma das leituras possíveis dessa distinção. Ele falou da obra dele, eu nem sei se a dele saiu antes da minha ou a minha antes da dele. Eu também trato dessa distinção, um capítulo só falando sobre essa questão da segurança da salvação em Armínio e nos remonstrantes dos discípulos de Armínio, capítulo 2. Eu tratei, apresentei um outro ponto de vista diferente do dele, que seria bom depois vocês confrontarem, tá? O que o Roldan falou e me surpreendeu é que a possibilidade de apostasia era questão crítica para Armínio. Volta e meia ele tinha que dançar em cima de ovos para não criar mal-estar. Um homem que falou tão abertamente contra o modelo supralapsário da predestinação, no modelo calvinista, não teria tanta dificuldade para falar contra a perseverança dos santos. Não acredito que isso fosse mais crítico do que a questão da predestinação. Ele escreveu um trabalho de refutação do teólogo professor puritano William Perkins, onde parece mesmo que naquele texto ele defende a possibilidade de apostasia real. Mas o seu último escrito, Declaração dos Sentimentos, ele diz claramente que essa questão merecia ser estudada com mais afinco antes de se chegar a uma conclusão se o crente pode ou não perder a salvação. Ele deixa a questão sobre a mesa, não fecha a questão, tanto é que os seus discípulos, os remonstrantes, em seu primeiro documento oficial, eles também dizem que esse ponto deveria ser mais estudado. Eles só fecham a questão 8 anos depois. E se eles deixaram aberta, muito possivelmente porque eles entenderam que o próprio Armínio não fechou em favor da possibilidade de apostasia. Tá? Sobre a expressão eleitos, ele, em 1 Pedro 1:2, ele diz que é uma forma abrangente, e que Paulo usa uma forma abrangente chamando de santos. Eu entendo justamente que ambos usam essa forma abrangente, eleitos, santos, porque fazem referência aos salvos, e eles escrevem para os crentes das suas comunidades partindo do pressuposto que são salvos. E dessa maneira Pedro pode chamar os seus destinatários de eleitos, porque se são salvos, estão eternamente salvos, perseverarão até o fim e não apostasiarão da fé, tá? E Paulo ele chama os seus destinatários de santos porque tem o testemunho da comunidade para a qual ele escreveu tem o testemunho de que são pessoas que estão engajadas na obra de Deus, e Pedro assim também tinha. Agora, se houvesse essa distinção teológica, você pode pressupor que um indivíduo é salvo pelas obras dele, porque pelo fruto se conhece a árvore, ainda que ele possa estar enganando e não ser salvo. Mas você pode pressupor que alguém é salvo, e que é salvo e que pode vir a perder a salvação. Mas se há essa distinção onde o eleito não perde a salvação, ele nunca pode pressupor que alguém é eleito. Porque o salvo pode perder a salvação, o eleito não. Então ele teria utilizado mal a palavra, e eu creio que Pedro estava inspirado pelo Espírito quando utilizou a palavra eleitos. Ele está escrevendo para uma comunidade onde ele pressupõe que todos são salvos e que por isso são eleitos e permanecerão salvos até o final. Sobre Romanos 8:29, o professor Luiz Roldan, ele por 3 vezes enfatizou que a presciência é a presciência dos que creriam. O contexto imediato diz que a presciência é daqueles que amavam a Deus. Deus previu que estas pessoas responderam em amor, o amor que amou primeiro a elas. Se nós o amamos é porque Cristo nos amou primeiro, diz João na sua primeira carta. Tá? E embora eu não tenha entendido que ele respondeu adequadamente o verso 29 de Romanos 8, ele colocou uma situação interessante. Todos são chamados, o chamado é universal.
Então, se todos que são chamados são, não me lembro a ordem, os que foram os que predestinou, a estes também chamou, os que chamou, justificou. Se todos que são chamados são justificados, isso implicaria universalismo. É claro aqui que o apóstolo Paulo está fazendo uma visão retroativa, ele vai de eternidade a eternidade. Os que de antemão conheceu lá na eternidade passada que eu amaria, chegaria à glorificação. Então o apóstolo Paulo está falando do chamado correspondido, não é do chamado geral. Tá? Então, isso ficaria respondido. Todos os que Deus conheceu que amaria a Cristo, a estes chamou. Todos os que chamou, a estes justificou. E esse chamado é o chamado correspondido. Todos que Deus chamou e foi correspondido a estes justificou. Todos que justificou, por fim, glorificou. É uma cadeia que vai de eternidade a eternidade. E ninguém fica pelo caminho. Todos chegam ao ponto final da estrada. Quanto às pastorais, o Evangelho é um corpo de doutrinas. Eu digo que fé ali é um corpo de doutrinas e não implica fé salvífica. Ele diz, mas o Evangelho é um corpo de doutrinas. Sim, mas eles negaram o Evangelho. Negaram esse corpo de doutrinas. A questão toda é que a expressão fé nas pastorais, raras vezes, é utilizada no sentido salvífico. E o Evangelho, nesse sentido, seria o chamado para uma vocação, o chamado para uma vida santa, o chamado para carregar a cruz, e o corpo de doutrinas, eles eram membros da igreja e apostataram da fé porque abandonaram esse corpo de doutrinas. Eu conheço muitas pessoas que também abandonaram a crença que tinha, mas depois, fazendo uma análise retroativa, não tinha frutos que evidenciavam uma salvação. Então, isso para mim é muito claro. É claro que para o professor e pastor Luiz Roldan, talvez não fosse tão claro assim. E só mais dois textos que eu quero tratar, que ele mencionou. 2 Timóteo 4,10 vai dizer que Demas abandonou Paulo, amando o presente século. Eu quero compartilhar com vocês, na página 88 do meu livro, na nota de rodapé 261, eu falo de alguns textos que são interpretados, às vezes, num primeiro olhar, equivocadamente. No segundo caso, não há qualquer indício de que Demas tenha abandonado a fé cristã. Paulo apenas diz que ele, por preocupar-se com a própria segurança e conforto, com os bens desse mundo, com os confortos desse mundo, com o primeiro século, não quis compartilhar as privações do apóstolo. Aqui parece que o texto está falando muito mais de um parceiro que abandonou um projeto com Paulo porque entendeu que o projeto de Paulo seria para ele muitas privações às quais ele não estava disposto a passar. Não toca necessariamente na questão da salvação, o texto não diz isso. E por fim, quero completar fazendo uma análise de 2 Pedro, análise esta baseada nas palavras do meu amigo, pastor e professor Luiz Roldan. Ele primeiro diz que em 2 Pedro 1:2, esses falsos mestres renegaram o Senhor que os resgatou, e que resgatar é ser salvo. Eu entendo que está em vista aqui a doutrina da expiação. Cristo nos resgatou potencialmente na cruz do Calvário quando morreu por todos nós. Não quer dizer que os falsos mestres tinham se apropriado desse benefício. E depois ele vai citar o verso mais à frente, 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Eu quero dizer para vocês que o autor desta carta é Pedro. Pedro andou com Jesus e Pedro se lembra dos ensinamentos de Jesus. Em Mateus 12, 43 a 45, Jesus utiliza a mesma expressão que Pedro reproduz aqui, porque Pedro puxou na memória. Quando um espírito é expulso, um espírito maligno de uma pessoa, e essa pessoa não preenche a casa com o Espírito de Deus, ele volta e traz 7 espíritos piores e torna-se o seu último estado pior do que o primeiro. É a mesma expressão que está aqui em 2 Pedro. Em qualquer texto do Novo Testamento vocês verão isso. Aquela pessoa foi livre da contaminação do espírito maligno, mas ela foi salva? Não. Voltou 7 espíritos piores.
ser livre das contaminações pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo pode implicar que uma pessoa, ela, conhecendo o Senhor Jesus Cristo e a sua mensagem, no campo não salvífico, mas uma pessoa que passa a frequentar a comunidade, a igreja, ela abandona algum comportamento. Mas evidencia-se depois, na prática desses comportamentos posteriormente, que ela não foi salva de verdade. Pedro puxou na memória, e se ele utilizou essa expressão é porque ele tinha em mente pessoas que, à semelhança do ensinamento de Jesus, também não tinham sido salvas, tinham sido limpas externamente, mas continuavam vazias por dentro. Por isso que ele utilizou a mesma expressão de Jesus, porque é a mesma situação. O último estado se torna pior do que o primeiro. Tanto é que, para fechar agora a minha fala, ele diz que aconteceu o adágio verdadeiro, o certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O cão não deixou de ser cão. E a porca foi só lavada por fora, mas ela não virou ovelha. Tá? Quando a porca volta para a lama e o cão volta para o seu vômito, isso aponta que a natureza interna dele jamais foi mudada, não houve regeneração, não houve novo nascimento. E o texto de 2 Pedro 2 fala que esses falsos mestres nunca, jamais foram salvos, porque se tivessem sido salvos, jamais pereceriam. Ok, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o pessoal. Muito obrigado, e como falei, acerca do Rodin, também, se vocês quiserem um assunto mais detalhado das argumentações do pastor Luiz Rodin, vocês podem adquirir o livro, está com a esposa dele, está com a esposa do Titilo, o livro do Titilo, ok, é tanta coisa anotada aqui que minha mente ficou fora de si agora. O livro do pastor Titilo está nas mãos da esposa. O livro do pastor Titilo está com sua esposa, Jamais Perecerão, pela editora Verbo Publicações. Se você quiser se aprofundar mais, você pode adquirir, e também tem outras obras à disposição. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui, as argumentações dos dois, e agora a gente vai passar para a hora de perguntas e respostas. Então você vai preparando, se você tiver interesse, o Anderson vai estar ali à sua disposição. Mas enquanto vocês vão procurando aí, eu gostaria também de fazer uma pergunta para os dois. Eu já tinha até separado a pergunta que eu queria fazer para os dois, então vou ser rápido.